Santificação, alvo de todo o cristão. Está aí na nossa tela, a nossa parte já preparou, e é através da palavra de Deus, que agora nós vamos ouvir a voz de Deus. Por isso eu peço, abra a sua Bíblia, impressa ou eletrônica, por favor, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus. E você já sabe que os hebreus são o povo judeu convertido ao Evangelho. E ele disse assim, no capítulo 12, no versículo 14. Segui a paz com alguns. Não. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Vamos falar juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que essa palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, falemos com o nosso Pai. Maravilhoso e eterno Pai, estamos aqui agora reunidos em um só espírito, em um só coração, nos preparando, Jesus, para ouvir, para dar continuidade na nossa audição, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem preparado para esta manhã. Tua palavra diz, ó Pai, que nós devemos ter como alvo a nossa santificação. E Tu derramaste o Teu precioso sangue lá no Calvário, quando trouxe a nossa justificação. Por isso nós queremos tomar posse dela, Jesus. Queremos ser santos, queremos ser irrepreensíveis. Sabemos que esse é o alvo da nossa vida cristã. Por isso, Jesus, eu me coloco integralmente nas Tuas mãos, para que seja usado nessa manhã para alimentar as ovelhas que são Tuas, aquelas que estão presencialmente aqui nesse santuário, aqueles que vão ouvir essa mensagem logo mais, neste dia, aqueles que vão ouvir em outro momento, ou seja, ó Pai, que todos sejam alimentados, que todos entendam que a santificação é necessária e que nós devemos buscá-la. Nós oramos em nome de Jesus, e aqueles que concordam comigo digam amém, amém e amém. Glória a Deus, amém. Conto com a sua ajuda, como disse a Bispa Rê, para que é muito importante esse calor, né? Nós estamos aqui num local diferente, então toda vez que nós sentimos que vocês estão juntos, que vocês estão ouvindo e bebendo, tomando posse daquilo que está sendo pregado, isso é muito importante para aquele que está pregando. Meus amados irmãos, minha família espiritual, santos e preciosos de Deus. Se é com você que eu estou falando, pode dizer amém mais uma vez. Glória a Deus. Através do Bispo Fernando, como dissemos, nós começamos no início de janeiro a tratar de um fundamento espiritual chamado santificação. Eu sou um apaixonado pela palavra de Deus. Eu sou um apaixonado por Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E fora do cristianismo, nenhuma religião salva. Por isso nós temos que perseguir como alvo, nós temos que nos envolver com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, é o cristianismo que traz salvação, que traz esperanças para a vida de todo cristão. E fora de Jesus não há vida eterna, porque eu sou um apaixonado por Deus, eu sou um apaixonado e tento viver o máximo possível a palavra. E ao falar sobre santificação, eu quero lhe dizer que este é um fundamento para o resto das nossas vidas espirituais. Eu queria que alguém me conseguisse um pouquinho de água, por favor. Quando você entende o que é a santificação, o que é a santidade, obrigado, presbítero Henrique, você vai ter uma visão muito importante da vida espiritual. Você vai deixar, ou melhor, você vai sair do automático. Muita gente vive a vida espiritual de uma maneira automática. E nós devemos viver essa vida espiritual de uma maneira profunda e bíblica. Porque a Bíblia diz que sem a santificação
da palavra original grega, agiasmos, você já ouviu, já entendeu. Ou seja, sem agiasmos, sem uma renúncia àquilo que é impuro, àquilo que não convém, ao que é mal, ao que é profano, ao que é mundano, e sem uma dedicação, sem uma consagração, sem uma devoção a Deus, ninguém vê Deus agir, porque Deus não se contradiz. Se Ele definiu que é assim, esta é a maneira, esse é o modus vivendi de nós vermos a bênção de Deus nas nossas vidas, então nós temos que ouvir e nós temos que seguir, não é verdade? Sim. Então, nós vamos hoje mergulhar em algumas questões muito intensas e profundas do que é viver uma vida cristã. Qual é o modelo de vida? Qual é o tipo de vida que tem a aprovação de Deus? Nós precisamos entender isso, para que nós desenvolvamos a nossa santificação. O apóstolo Paulo explicou, e nós vamos ver alguns versículos muito importantes, começando com Efésios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor. É importante que nós nos lembremos que o apóstolo Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta para a igreja de Éfeso, e ele disse: rogo-vos, peço, imploro. E este rogar vem do grego parakaleó e significa eu vos exorto, eu vos encorajo. Vamos voltar ao versículo 1 que diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis. A vida espiritual é dinâmica. A vida espiritual não acontece em um piscar de olhos. Ela deve ser desenvolvida. E a Bíblia diz que é de glória em glória, passo a passo, culto a culto. E ele disse: eu vos imploro, o apóstolo Paulo, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados. Continuando, de modo digno da vocação a que fosse chamados. A nossa vida espiritual, como cristãos, ela está relacionada a um andar, a um movimento, a um movimentar, a um viver. E Paulo ensinou dizendo, de modo digno. Nós temos que desenvolver essa nossa vida de um modo digno, com dignidade. E cabe a nós entendermos como que é, o que significa esse modo digno que o Senhor diz que nós temos que fazer, que nós temos que desenvolver a nossa santificação. Então nós temos que observar o que Deus está dizendo, que eu tenho que andar de modo digno. O que é esse modo digno? A vida espiritual é uma vida nobre, é uma vida de nobreza. É uma vida de transformação, é uma vida de absorver os ensinamentos de Deus e praticá-los. Nós temos que entender o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz, e chamarmos isso para o nosso dia a dia. E eu vou lhe dizer, se você ouve e não pratica, você estará se enganando. Quando Deus atrai uma pessoa à igreja, e todos nós somos um dia, mais cedo ou mais tarde, atraídos pelo Senhor, Ele começa a ensinar, e é de glória em glória, e Ele vai transformando a vida dessa pessoa, a sua imagem, e a pessoa passa a andar de modo digno. Esse é o nosso caminhar com o Senhor. O que significa esse modo digno, que a palavra de Deus tanto fala? É não fumar, não beber, não ir à praia, não ver televisão, não pintar cabelo, não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus diz que esse modo digno está relacionado com a nossa vida espiritual. Logicamente que nós, na nossa carne, devemos perseguir também, os bons modos daquilo que a palavra de Deus diz que é bom para nós. Mas Deus não está se importando com o nosso exterior. É claro que o exterior de um crente reflete o seu interior, mas o que Deus quer dizer com o modo digno da vossa vocação, Ele está falando de uma conduta diária. Quer dizer que eu não posso ser um crente aqui dentro do templo e depois, da porta de saída, eu ser uma outra pessoa. Nós somos a mesma pessoa, aqui, lá fora ou em qualquer local. Eu tenho que ter uma conduta digna, e as pessoas
tem que olhar para mim e ver um reflexo de Cristo. Meu abençoado Bispo Rai, eu tenho a obrigação de, também no meu lugar de trabalho, ter um modo digno de viver, que eu aprendo com a Bíblia. Todos nós temos. Então, por favor, me explica quais são os primeiros passos desse modo digno da vocação que eu fui chamado para andar. Aí nós vamos ao versículo 2, Efésios 4:2. Com toda a petulância e orgulho. Não. Com toda humildade e mansidão. Com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor. Ou seja, em outras palavras, trocando em miúdos, a vida espiritual não deve ter espaço para a soberba. Você sabe que o sábio Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, depois de Jesus, logicamente, ele diz que a soberba precede a ruína e a vaidade precede a queda. Então, nós não podemos ser soberbos, jamais. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual, porque às vezes as pessoas têm muito talento, têm um dom, mas ela quer ser endeusada pelos outros, e isso não pode. Ela tem que ter humildade, que é o primeiro sinal de uma pessoa convertida, né? Vou reforçar esse ponto. Muitos de nós recebemos dons do Senhor e fazemos, né? Queremos que esse dom ele seja endeusado. Isso não é necessário, não pode ser assim. Nós temos que ser humildes, né? Se nós recebemos ou muito ou pouco do Senhor, mas essa humildade é um sinal da nossa conversão, é um sinal que nós estamos no caminho certo. Independentemente de ser uma pessoa top das galáxias ou um pequeno trabalhador, todos não devemos ser orgulhosos ou vaidosos. Vocês gostaram do top das galáxias, né? Amém. Você tem visto aí nas mídias sociais que há pessoas no Brasil, principalmente no nosso poder judiciário, que vivem como se nunca fossem morrer, que acham que podem pisar em todo mundo, que mandam prender, que mandam soltar. Essas pessoas soberbas, espera-lhes o quê? A ruína e a queda, porque é isso que diz a palavra de Deus, que a soberba precede a ruína. Ande com humildade, ande com mansidão. Esses são os sinais evidentes que Deus está trabalhando nesta santificação, nesta renúncia da carne. Você começa a ver, puxa, aquele irmão falava alto, ele gritava com a esposa, e agora ele é um homem humilde. Humildade não quer dizer roupa rasgada e tênis com os dedos de fora. Humildade é uma atitude interna. Humildade é saber quem você é. Eu sou gente, eu sou pó, não sou superior a ninguém, não sou maior do que ninguém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aplaudamos ao Senhor. Isso é ser humilde, né? A nossa dependência total é do Senhor. Nós não somos nada sem Ele, mas nele nós tudo podemos. E Paulo dizia, eu sou o menor dos apóstolos. Olha aqui que exemplo lindo de humildade. E não sou digno de ser chamado de apóstolo, né? Um apóstolo que escreveu 14 cartas lindas, maravilhosas, que, graças a Deus, chegou até nós, que somos gentios predestinados. Ele dizia, né? Eu sou o menor e não sou digno de ser chamado de apóstolo. Humildade é o primeiro sinal de que uma pessoa realmente está convertida. E a mansidão, você sabe, uma coisa é o homem irado, uma mulher irada, o rixoso, a rixosa. Outra coisa é o manso, o longânimo, ambos fruto do Espírito. Deus nos chama para nós vivermos de modo digno, de forma humilde, de forma longânima, de forma paciente. Isso é totalmente diferente do que eu sou, né? Eu posso, eu bato de frente, eu acuso,
eu menosprezo os meus empregados, eu piso naqueles que me servem. O resultado desse tipo de comportamento é ruína, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Uma pessoa que está sendo transformada por Deus, essa pessoa já começa a dar sinais de humildade e de mansidão. Você pode observar isso. Tem pessoas que são insuportáveis, mas a Bíblia diz que até o insuportável a gente deve suportar com amor. Amém. Vamos ao versículo 3, lá do livro de Efésios, capítulo 4. Diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E o versículo 4, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Versículo 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que nós pregamos nessa igreja Cristo Vive não é um sermão, nós pregamos revelação, porque nós somos testemunhas de pessoas que chegaram à nossa igreja e não tinham nenhum sentido de vida. Viviam por viver e, estando aqui, começaram a ouvir essa mensagem, a maravilhosa e bendita palavra da graça de Deus. Amém, pastor Cris? A serem transformados, a entender que o sermão não é apenas uma homilia, não é apenas uma fala. Ao contrário, é uma revelação do coração de Deus para nós. Ou seja, a nossa vida espiritual está diretamente ligada ao conhecimento da palavra do nosso Deus. E muitos dizem: eu gostaria que o meu marido ouvisse. Outros: a minha esposa é que precisava estar aqui para ouvir isto. Que bom seria se a minha sogra estivesse aqui na igreja. Eu sei que alguns pensam assim. Mas Deus não está falando com a sua sogra. Ele está falando com você. Ele não está falando com o seu amigo, que deveria estar ouvindo essa mensagem. Talvez ele vai ouvir numa outra oportunidade. Deus está falando com você, Deus está falando comigo. Lembre-se que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta para lá e corta para cá. Primeiro corta aqui, depois corta aí. E esse andar de modo digno, já foi dito aqui, vem da palavra grega, axios, A-X-I-O-S, que significa vida equilibrada, uma vida em harmonia com Jesus, uma vida elevada à altura de Deus. Essa vida passa por humildade, essa vida passa por mansidão, ela passa por longanimidade. E Paulo fez um pedido, Paulo fez um apelo, ele fez um rogo. Ele diz: gente, nós temos Jesus, que somos pessoas com uma santa vocação, temos que ser pessoas humildes, mansas, longânimas, nós temos que suportar uns aos outros em amor, andar de modo digno, axios, nós temos que ter uma vida equilibrada. E Paulo, quando escreve a Timóteo, o seu filho na fé, que foi convertido por volta dos seus 20 anos, mais ou menos, lá na cidade de Listra. O pai dele era grego e pagão, e a sua mãe, Eunice, ela é judia. Ele diz aqui, 2 Timóteo 1,13, mantém o padrão das palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Eu faço minhas as palavras de Paulo nesse momento, que você mantenha o padrão, porque o que nós estamos falando, o que eu estou falando, é do padrão bíblico, aquele padrão que todos nós devemos seguir. E esta expressão, manter o padrão, ela pode ser exemplificada através de uma cópia que antigamente se fazia com um carbono. Os meus contemporâneos com certeza se lembram. Eu não sei quantos têm conhecimento aqui. A coisa muda tão rápido, né, Bispa Vera, Bispo Maurício? Nós colocávamos uma folha, né? Você escrevia na folha de cima, amém, pastor Cláudio? E tinha um carbono que você colocava
E o que você escrevia na primeira folha saía exatamente igual na folha de baixo. Ou seja, era uma maneira de você manter o padrão. Não é verdade? Assim é na vida espiritual. Paulo diz: eu lhe ensinei um padrão que de mim ouviste. Ou seja, nós temos que entender qual é esse padrão, temos que refletir e temos que persegui-lo, temos que colocá-lo em prática nas nossas vidas. E o que o Espírito do Senhor está dizendo? Nós temos um padrão, que é o padrão da palavra de Deus, um padrão bíblico. E nós temos que manter esse padrão aonde? Dentro da igreja só? Não. Aonde quer que nós estivermos, dentro da igreja, fora da igreja, nós somos uma criatura única. E Deus quer ver vidas transformadas de glória em glória, passo a passo, e como diriam os norte-americanos, little by little, step by step. Sim, Bispo Rai também é cultura. Mas, brincadeiras à parte, Efésios 1,18, o apóstolo Paulo diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você tem que saber qual é a esperança do seu chamamento, do seu chamado. Paulo disse lá em Filipenses 1,27, vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho. E tem uma outra passagem que também diz, lá em Colossenses 1,10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O nosso chamado é para vivermos de modo digno, agradar ao Senhor, frutificar em toda boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus. Ou melhor dizendo, esses são alguns insights daquilo que é viver uma vida de santidade, que é aquilo que o Senhor quer, que é aquilo que o Senhor exige dos seus filhos. E nós estamos em Cristo, nós somos um com Cristo, nós temos as bênçãos do Senhor, nós temos as bênçãos celestiais, nós temos as promessas do Senhor, nós temos o poder do Espírito Santo. Isso tudo tem a ver com o viver de acordo com a palavra. Nós temos que ter sempre em mente o que Deus diz, o que Deus nos orienta a fazer. A igreja nasce de Deus e não é um ambiente secular. A igreja é um ambiente espiritual. Então, a nossa vida deve ser o reflexo da nossa união com Cristo, dessa nossa união com o Senhor. Por isso, ele diz, de modo digno da vossa vocação. E Deus nos vocacionou para vivermos de modo digno, ou seja, humildemente, mansamente, mais uma vez, suportando uns aos outros em amor. Fora disso, ninguém vai ver Deus agir, porque esse é o padrão, não é verdade, Bispo Maurício? Fora disso, é uma vida de atropelos, é uma vida de altos e baixos. Um dia está no céu, outro dia está no inferno. Então, nós precisamos saber que a vida de santificação, que essa vocação celestial é a essência da vida cristã. Mais uma vez, para ficar bem claro, nós precisamos saber que a vida de santificação, essa vocação celestial é a essência da vida cristã. É a definição da santificação. É o ser forjado para vencer, para ser um guerreiro. Viver uma vida santificada é viver uma vida consistente. E Paulo disse isso lá em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Você que está assistindo esse culto presencialmente ou através da internet, você que se encontra na cidade de São Paulo ou no interior do nosso estado, ou mesmo em outro estado do nosso país, ou até em outro país, você já viu como você tem que tratar a sua esposa. Humildemente, mansamente,
com dignidade. Isso são frutos da sua santificação. Você já viu como deve tratar o seu marido? As esposas pensaram que fosse ficar de fora, né? Seus filhos, a sua casa, o seu trabalho. Você não pode ser um daqueles ou uma daquelas que, quando está ouvindo o pregador, é uma pessoa, mas depois desliga, troca o pendrive e passa a ser uma outra pessoa. Não, isso não pode acontecer conosco de maneira alguma. Deus transforma vidas. Aliás, a transformação, sem a santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor agir. Então repita comigo: Deus transforma vidas. E sem transformação, sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor agir. Amém. A essência da vida cristã é uma vida consistente. A essência da vida cristã tem consistência. Já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu posso ser um homem irado? Uma pessoa enganadora? Uma pessoa mentirosa? Lógico que não. Isso é uma vocação celestial. Nós estamos aqui falando de desígnios, de propósitos, de vocação. Nós temos um dever como cristãos que somos, que é o de viver de modo digno. Tudo isso é dignidade. 1 Tessalonicenses 4:3, o apóstolo Paulo diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, meu bispo? Muitos perguntam, né? É uma pergunta clara. Eu não sei. Desculpe. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aqui está a resposta. A vontade de Deus para a sua vida é a sua santificação. É o seu agiasmos, humilde, manso, tranquilo, suportando em amor. Essa é a nossa vida. Ou melhor dizendo, deve ser assim. Às vezes é muito difícil, sim, mas tem que suportar em amor. Esse rompimento com o mundo, com o profano, uma consagração, tem que ser assim. A igreja não é um lugar que você vem visitar apenas, é um lugar para você pertencer. Nós estamos aqui porque Deus fez uma obra nas nossas vidas, né? Eu digo sempre, nós não fomos buscar nenhum de vocês, muito pelo contrário, o Senhor trouxe cada um no seu tempo, e nós temos que fazer desse local um local agradável, um local onde nós nos reunimos para crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Então, repita comigo: igreja é um lugar para eu pertencer. É um corpo, a Bíblia diz que é o corpo de Cristo. Portanto, cada um é um membro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Até o dedo mínimo é necessário. Todos são importantes, uma vez que fazem parte de um corpo, que é um corpo bem ajustado, diz o Senhor. Muita gente vai dizer: eu nunca imaginei que Paulo fosse dizer isso à igreja. Ele diz assim: a vontade de Deus é a sua santificação. A vontade de Deus é a sua humildade, a mansidão. E ele continua: que vos abstenhais da prostituição. A sociedade atual está cheia de prostituição, não é verdade? E nós podemos observar isso através das mídias sociais. Tem um canal, um aplicativo, que está fazendo um monte de jovens brasileiras ficarem milionárias. Você sabe disso. Elas expõem o seu corpo, vendem o seu corpo, e a nossa cultura, a nossa sociedade aplaude a essas pessoas. Estão ganhando fortunas por mês para venderem, mercadejarem, para exporem o seu corpo. Versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, e não com desejo de lascívia, que é a sensualidade, o sensualismo, como os gentios que não conhecem a Deus. Nós não somos como os que não conhecem a Deus e fazem estas coisas abomináveis. Nós já tivemos um novo nascimento, somos novas criaturas. Versículo 6 diz assim: e que nesta matéria
ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Defraudar ou ofender a um irmão, eu tenho a vingança de Deus na minha vida, né? É isso que diz a palavra de Deus, ele é o vingador. E no versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Mais uma vez, isso é o que Deus quer de nós, é o que Deus quer de você, é o que Deus quer de mim. Versículo 8, dessarte, quem rejeita essas coisas, ou seja, a santificação, viver em santidade, viver de modo digno, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O Senhor nos deu uma preciosidade, Ele mora em nós somos um com o seu Espírito. Portanto, nós temos sim que viver de modo digno, humildemente, mansamente. Versículo 10, e na verdade estais praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Diga, eu tenho que progredir cada vez mais. Essa é a nossa vida cristã, né? É um crescer, é um movimento, é uma dinâmica. Cada dia eu tenho que ser mais parecido com Cristo. Esse é o nosso alvo, né? A palavra de Deus diz que nós temos que buscar a perfeita varonilidade. E eu não posso procurar satisfação naquilo que Deus condena. Nós temos que estar muito bem alinhados com a palavra de Deus, com o querer de Deus, para assim irmos na direção correta. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, é o que diz a palavra. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque devíeis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Ou seja, nós temos que progredir, nós temos que crescer, nós temos que dar frutos. Eu sei que pouca gente se preocupa com isso. O Evangelho está aí e tem um monte de igrejas cheias de pessoas doentes, espirituais, porque passam panos quentes e não falam que o crente não pode viver em pecado e sim em santidade. Nós sabemos, infelizmente, isso é muito comum nos nossos dias. Mas Paulo disse, rogamos e exortamos quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, né? Paulo dá aqui uma mensagem muito clara. Há uma maneira de viver, há uma maneira de agradar a Deus. E você sabe que o domingo não é nosso. O domingo não nos pertence. Eu não posso, de vez em quando, ter um encontro com Deus na igreja. Eu tenho que pertencer. Isto é uma família, isto é um corpo. Diz que anda de modo que deveis viver e agradar a Deus, progredindo cada vez mais. Então, nós, quando sentimos falta de muitos irmãos, né, no domingo principalmente, nós ficamos tristes, porque a igreja é um lugar nosso, um lugar que o Senhor nos colocou, para nós pertencermos. E nós temos que valorizar, nós temos que priorizar isso, e cultuar, trazer o nosso culto, prestar o nosso culto a Deus, faz parte desse modo digno, faz parte desse processo de santificação. Então, amados, ouçam mais uma vez, nós temos a responsabilidade de viver esta dignidade. As redes sociais estão cheias de notícias estarrecedoras sobre igrejas, sobre pastores, você tem acesso a isso. É o pastor que lavava dinheiro, foi preso, mulher de pastor que foi pega em adultério, e isso nos leva a perguntar, essa gente é pastor mesmo? Deus nos livre dessas coisas. Eu falo isso com a mão na Bíblia Sagrada. Que Deus nos livre disso, porque nós somos criados. Essa igreja existe há quase 30 anos e nós estamos aqui prestes a uma decisão grandiosa. Em nome de Jesus, a nossa sede própria virá à luz nesses 30 anos. E nós somos levantados
pelo Senhor, estamos aqui de modo digno, desenvolvendo a nossa salvação, ensinando, né, a palavra de Deus, os propósitos do Senhor. E nós temos a responsabilidade de viver essa vida com dignidade. Nós temos a responsabilidade de viver esta vida cristã que nós aprendemos de modo digno. Tem muito casal aí fora se ferindo, se machucando. Quando nós lemos as notícias, a gente se assusta, né? A gente vê marido, por vingança, na frente do filho, deu 72 facadas na esposa. Os valores da família têm sido ofendidos pela nossa cultura. É o aborto que vem como: eu sou dona do meu corpo, minhas regras, e faço o que quiser com ele. É a droga, é a prostituição, ou seja, os dias são verdadeiramente maus lá fora. Por isso nós temos que cultivar esse nosso ambiente, esse nosso pertencimento, porque aqui é o lugar onde nós aprendemos a viver de modo digno, é o lugar em que nós aprendemos a nos santificar e ter como foco isso que o Senhor quer de nós, que é a nossa santificação. Ser cristão na igreja Cristo Vive é uma grande responsabilidade. Eu sei disso, mas é um prazer, é uma alegria. Segundo aos Coríntios 6,3 diz assim: não dando nós motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Quando há um escândalo na igreja, eles não dizem assim: o irmão tal ou a irmã fulana de tal pecou. Eles dizem: a igreja, não é a igreja. Não dando nós motivos de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo seja Deus glorificado. Isso é o que nós temos no nosso coração. Isso é o que nós temos, sim, em todas as nossas atitudes. Que o Senhor seja sempre glorificado em todas elas, para que que nós vivamos, que nós tenhamos essa vida de modo digno. Segundo aos Coríntios 6,6, a palavra de Deus diz assim: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade e no Espírito Santo, no amor não fingido. Amor não fingido. Quer dizer, então, que se pode fingir em amor. Claro, há esses casais que se batem, né? Nós vemos isso também aí nas mídias sociais, e depois dizem: eu te amo. Uma coisa totalmente estranha, né? As pessoas se agridem, se matam e depois: eu te amo, passa pano e está tudo certo. Essas pessoas dizem, né? Não é a minha, não é de ninguém. Aí dá um tiro e matam, né? O marido com a esposa. E, quer dizer, uma coisa totalmente estarrecedora. É um amor realmente fingido. Dizem que isso é amor, mas isso não é amor. A Bíblia chama de amor fingido, né? Nós não podemos fingir que nós amamos. Nós temos que amar e pronto. Essa é a nossa condição, esse é o nosso viver de modo digno. Essa é a nossa santificação. E a palavra de Deus também diz no versículo 7: na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Versículo 8: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos. Versículo 10: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Ter uma vida digna é ter uma vida nobre. Segundo aos Coríntios 7,1 diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Portanto, há impurezas na carne, mas também no espírito, é o que diz a palavra. A pessoa diz assim: eu quero viver uma vida espiritual. Eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja, eu tenho uma mensagem, eu tenho motivos. Mas quem sabe Deus no meio de tudo isso pode errar, né? As pessoas às vezes questionam Deus. Deus pode falhar.
Então confessam uma coisa, mas fazem outra. Então eu vou a cartomante. Eu vou perguntar à cartomante como será o meu amanhã. É muito triste, nós vemos tudo isso, né? Pessoas que vêm, ouvem a palavra, entendem naquele momento e depois vão procurar outros caminhos, outros desvios, né? Outros atalhos que não estão em linha com a palavra do nosso Deus. Nós temos que nos purificar na carne e no espírito. E é muito triste nós vemos tudo isso, né? Deus é a única mensagem que edifica e que dá herança. A graça de Deus é a única mensagem que edifica e que dá herança. E Paulo diz que se vier um anjo que pregue um evangelho diferente, um outro evangelho que vá além desses que nós temos pregado, que há 29 anos nós temos pregado aqui, seja anátema, seja maldito. Ou seja, as regras estão bem claras, né? O nosso ministério foi levantado pelo Senhor para ensinar a graça de Deus, e é isso que nós fazemos. Esta é a expectativa que o Senhor Jesus Cristo tem em relação a cada um de nós desse nosso ministério. É assim que nós devemos viver, de modo digno. O que pregamos são as doutrinas sãs, a sã doutrina que Paulo pregava. Isto é baseado na verdade. Nós só viveremos, nós só teremos uma vida para a glória de Deus quando nós entendemos essa necessidade de santificação, assim o que Deus quer que nós vivamos. Então, é importante que nós entendamos que nós temos um alvo, esse é o tema da mensagem, esse alvo da santificação, e Deus quer que nós vivamos dessa forma. Deus quer que nós sigamos esse caminho. E o apóstolo Pedro também veio e entrou nesta área. Ele diz assim lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 1. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nós éramos ignorantes, não é verdade? Mas aqui a palavra de Deus nos orienta, nos admoesta. Como filhos da obediência que hoje nós somos, não vos amoldeis nas paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, ou seja, antes do nosso novo nascimento. Antes de Jesus, nós vivíamos na ignorância, nós não tínhamos ideia do que era o Evangelho. Você sabe que o seu bispo, eu, Bispo Rai, eu não sou nascido num lar evangélico, muito pelo contrário, né? Eu nasci num lar católico, os meus pais, graças a Deus, me ensinaram o temor de Deus, mas não tinham conhecimento. E eu cresci, eu fui uma pessoa do mundo, né? Como fazia as coisas que as pessoas da minha idade faziam, antes da minha conversão, né? Então, eu ia no samba, né? Eu bebia, eu fazia tudo aquilo que era normal antes do Senhor me converter. Mas, ali no ano de... Deixa eu ver se eu me lembro bem, em 1979, né, eu conheci a minha querida esposa, a Bispa Solange, que ontem... Completaram-se 3 anos. Da sua partida para o Senhor. E graças a Deus, o Senhor nos deu 3 lindos filhos, 3 lindos netos. E hoje nós estamos aqui dando continuidade a esse legado. O que eu quis dizer com isso? Que eu também na minha ignorância, eu fazia coisas que o mundo faz. Mas o que importa é que quando Deus nos converte, quando Deus nos mostra a verdade, quando
nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, tem que haver uma mudança. Tem que aquilo que a gente fazia no tempo da ignorância, nós não devemos fazer mais. Nós temos que ter essa vida digna, viver de modo digno, com humildade, né, com mansidão, com sabedoria, porque é isso que o Senhor quer de nós. Então, no tempo da ignorância, eu sei, todos nós talvez fizemos algumas coisas ruins. O que o mundo faz? Mas quando nós entendemos, quando o Senhor se revela, então nós temos esse compromisso de ter uma nova vida, né? Coisas que nós fazíamos, que não eram corretas, nós não fazemos mais. E agora nós temos que ter esse viver santo, né? Essa santificação e viver de modo digno. Continuando, né? Voltando lá na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 1, né? Ele diz assim: como filhos obedientes, não vos amoldeis às paixões que tinhais, né? Então nós tínhamos paixão, eu tinha também, né? Coisas ruins, mas que agora nós nos desliguemos de tudo isso que é mundano, que é profano, não tem mais parte conosco. Quer dizer que antes, no tempo da ignorância, nós tínhamos uma paixão pelo meu clube de futebol, ou por uma banda de rock, por um cantor romântico, a irmã Lurdinha deve estar por aí, né? Ou por um cantor sertanejo. Não é que nós não possamos torcer para um clube de futebol, ainda que ele tenha caído para a Série B. Gostar de uma banda, gostar de um cantor ou de uma cantora, isso não tem problema. Porém, nós não podemos fazer dessas coisas o nosso Deus, né? Nós podemos ter uma vida normal, né? Entre aspas, mas não fazer dessas normalidades, entre aspas, o nosso Deus. São paixões. A vida passa e todos nós vamos passar, né? Não nos enganemos. Não há tempo a perder. No passado, eu bebia 5 litros. Agora só bebo 250 ml. Alguns dizem. Falava muitos palavrões. Agora só falo 3. Esse, aquele e aquele outro. Tinha muitos pecados. Agora só tenho um pecadinho de estimação. Não entendeu nada, né? Nós somos novas criaturas. Aquilo que era ruim e aquilo que era mundano não mais faz parte da nossa vida. Nós temos que, né, desligar de tudo isso. Eu quero a sua felicidade, e isso passa por andar de modo digno do Evangelho. E ele continua no versículo 15, 1 de Pedro 1,15, diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, nós temos que nos tornar santos no nosso procedimento, ter essa vida de modo digno, essa santificação, buscar isso como nosso alvo. Você está observando que é um andar, é um proceder, é quando a pessoa Deus ouve falar. 1 de Pedro 1,16, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Versículo 17: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, nosso Deus não faz acepção entre os seus, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós somos peregrinos, você sabe, o Senhor criou o nosso espírito, de lá viemos, e aqui na terra nós somos revestidos em um corpo, pela nossa mãe, pelo nosso pai, e nós estamos em uma peregrinação. Estamos caminhando e todos nós temos um tempo nessa terra. Não se engane, todos nós temos um tempo de validade. O tempo de vida, o nosso prazo de validade, tudo isso já tinha sido determinado pelo Senhor. Então, diz: portai-vos com temor enquanto você estiver nessa peregrinação. Tem que se portar com temor enquanto nós estivermos aqui. Esse é um chamado, esse é um mandamento do Senhor. Nós temos que nos portar de modo digno. Versículos 18 e 19: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. 19: mas pelo
precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, a santificação deveria ser a preocupação de todo o eleito de Deus. E eu quero me portar de modo digno, porque eu quero agradar ao meu Deus. Eu sou um fiel dizimista, porque eu quero agradar ao meu Deus. Eu rompi com o mundo, não quero nada com esse sistema mentiroso. Eu quero me dedicar, eu quero me consagrar, eu faço voto, eu faço um propósito, porque eu tenho um tempo de peregrinação, eu tenho um tempo, todos nós temos um tempo que nós vamos ficar aqui, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas é o Senhor que determina até quando nós vamos estar aqui nessa peregrinação. Nós somos peregrinos aqui e andamos nessa peregrinação. Às vezes caímos, levantamos, aprendemos, mas o nosso comportamento tem que ser um comportamento digno. Se as pessoas vivessem isso, nós não teríamos nenhum problema em nenhuma igreja do mundo, né? O manual está aqui, a direção está aqui, é só seguir. Basta isso. Basta viver de modo digno, porque as promessas vêm. Porque o Senhor, né, Ele é fiel e Ele não se contradiz. Aquilo que Ele propõe, aquilo que Ele decidiu, aquilo que Ele quer nos dar, Ele dá desde que nós sigamos, né, os mandamentos, as determinações. Você sabe que grande parte dos moradores de rua, dos viciados em drogas, são nascidos em lares evangélicos? Você sabe disso, né? Muitos desses eram crentes, muitos desses frequentavam igrejas e hoje estão aí nas sarjetas, estão nas ruas pedindo migalhas. Isso é o que o diabo faz. Veja o que ele fez com essas pessoas, que ao invés de andarem de modo digno, ouviram a palavra, logicamente, mas não perseguiram, não andaram de modo digno, e hoje estão nessas situações, envergonhando o nome de Deus, e o diabo é louco para tirar você da igreja, fazer uma festa com você na rua, ele é doido para fazer isso, é o que ele mais quer, né? E os irmãos, né, não ouviram a palavra de Deus, mas não deram sequência a esse modo digno de santificação, e estão hoje colhendo os frutos que plantaram. Nós temos que saber que é uma falha tremenda as igrejas não exigirem uma conduta digna dos crentes. Por que eu estou falando isso? Porque nós exigimos, né? Às vezes nós somos até contestados, né? Não, bispo Fernando fala aqui, não, bispo, não vamos pregar de pecado, não vamos falar sobre... Nós falamos, se está na Bíblia, se o Senhor quer, se isso faz parte do nosso modo digno de viver, então nós gastamos sempre sim, gastamos tempo para ensinar. O pastor tem que exigir, né, que todos os membros tenham uma vida santa, porque o Senhor exige isso de nós. Não pode cantar no altar sem viver em concubinato. Quem é você para mandar na minha vida? Alguns dizem, eu sou o seu pastor. Sim, você é meu pastor, mas você não manda na minha vida. Nem o meu marido, nem a minha mulher não manda na minha vida. Nem o meu marido, nem a minha mulher mandam em mim. Quem é você para mandar em mim? Às vezes tem, principalmente hoje, né? Nessa nova geração. As pessoas são rebeldes e não entendem, né, que nós temos que viver de uma maneira santa, né? Todos nós, e com muito maior exigência aqueles que estão no altar do Senhor. E se as pessoas vivem em concubinato, tem que se casar. Não pode uma pessoa que não cumpre as regras bíblicas subir no altar. O nosso ministério exige uma vida de dignidade. Não adianta estar aqui dançando e pulando e da porta para fora, só Deus sabe como. Nós não cremos assim. A igreja, a nossa igreja, a igreja santa, custou o sacrifício de Jesus. Nós somos comprados pelo seu precioso sangue. E nós estamos indo para uma etapa muito importante da nossa igreja, em que nós vamos adquirir a nossa sede própria, a nossa tão sonhada sede própria, e há quase 30 anos nós pregamos a mesma palavra e esse viver de modo digno. Muitos passaram por aqui e hoje não estão mais conosco. Por quê? Porque preferiram optar por uma vida mundana, por uma vida não digna. Ouviram a palavra, cresceram na graça, mas depois decidiram se enveredar por outros caminhos. Depois,
a pessoa não anda em conformidade com a Bíblia e quer arguir contra Deus, quer contestar a Deus. Ela não pode ir contra Deus. Deus é Deus, Ele é o soberano Senhor das nossas vidas. Ele é o reto juiz, Ele é o advogado, Ele é o nosso paracleto. Nós não podemos arguir, nós não podemos contestar a Deus. É de glória em glória até Cristo ser formado em nós. Isso faz parte desse modo digno de nós vivermos. Por isso nós temos que ter uma verdadeira obsessão por viver uma vida correta, de forma santa, nos mínimos detalhes. Nós temos que ter orgulho de colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer: vou para a minha igreja. Temos que tratar as pessoas com dignidade. Nós não podemos matar a nós mesmos. Nós temos que nos amar, suportarmos em amor. E por falar em morte, você sabe que o animal que mais mata no mundo, você sabe qual é? Seria um leão? Um tigre? Um hipopótamo? Sabe o que é o mosquito? É verdade. Ele vem cheio de bactérias, ele vem cheio de vírus e pica, né? Dá uma picadinha ali. E tem povos totalmente dizimados por causa deles, né? Eu trouxe aqui uma evidência, acho que vamos colocar na tela aí, né? De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, o mosquito é considerado o animal mais mortal do mundo. Vetor de diversas doenças, esse inseto causa, em média, 700 mil mortos por ano. Isso foi uma publicação de maio de 2023. Essa aparência inofensiva é pior que o leão, pior do que o hipopótamo. E o que me move hoje, depois de tantos anos na igreja, é a minha santificação. Eu quero continuar a ser o homem que Deus quer que eu seja. Eu quero viver de forma digna. Todos nós temos que querer isso, né? Isso faz parte do nosso modus vivendi no Senhor. Nenhuma das promessas do Senhor falhou nesses meus quase 40 anos de evangelho. Esse ministério foi levantado pelo Senhor. Eu falo isso de boca cheia. Esta igreja é um projeto do céu, aqui na terra. Então, eu fujo desse vício maldito que muita gente tem aí fora de falar mal, de fofocar. Eu quero ser cada vez mais grato ao meu Senhor. Eu quero cada vez mais agradecer a Deus por tantos privilégios, por tantos milagres na minha vida. Mais uma vez, Ele me deu uma família linda, uma esposa fiel. Aliás, né, no dia de ontem já disse, agora eu vou falar com mais tranquilidade, eu acho, né? Completaram-se os 3 anos. Eu louvo a Deus por aqueles que fizeram publicação nas redes, pastor Cláudio, a Paty, né? Lembrando esses 3 anos de partida da nossa bispinha. Você também que não postou, também eu louvo a Deus pela sua vida, que eu sei que você tem ela ainda viva aí no seu coração. Deus me deu filhos, netos maravilhosos, me trouxe lá de Corinto, uma cidade pequena lá de Minas Gerais, de menos de 40 mil habitantes, para essa megalópole que é São Paulo. Me deu tantos privilégios na vida e eu quero sempre ser honesto com Ele. Eu sei que Ele tem uma nova vida para mim. A minha vida não acabou, eu quero continuar a ser fiel ao meu Senhor. Deus quer que você cultive o gosto pelo sagrado. Nós temos que valorizar o nosso chamado, a nossa vocação. Eu quero ser esse homem despertado por Deus para conduzir outras pessoas. Esse é o meu chamado e eu quero desenvolver esse chamado com galhardia, com êxito, com satisfação. Eu quero ter sempre um coração de gratidão e reconhecer a bondade do meu Deus. Um conselho de Deus para todos nós, dividido por faixa etária. Olha como o Senhor é bom, né? Primeiramente, para os homens idosos. Tito 2:2 diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na concordância. Como Deus é maravilhoso, como Ele se preocupa com cada um de nós, com cada faixa etária. Agora, para as mulheres,
Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Para os jovens, há jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a fim de instruírem as jovens recém-casadas e amarem ao marido e aos seus filhos. Não sei se eu me perdi na leitura aqui. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Versículo 5. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Olha como o Senhor é bom, não é? Como Ele nos orienta. Bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, esse é o nosso comprometimento com o Senhor, né? Com aquele que é bom, com aquele que é fiel, com aquele que é um com o nosso espírito. Agora para os jovens. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Versículo 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. 10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Nós é que ornamos a doutrina com o nosso proceder. É assim que todos nós devemos viver, é assim que Deus espera de nós. É necessária uma grande humildade, é necessário ter uma paixão pela obra de Deus. Eu quero que você tenha essa paixão, que você desenvolva isso, que você tenha uma vida que traz honra para Deus. Você não é qualquer pessoa, você é um espírito predestinado pelo Senhor para o louvor da sua glória, e é isso que nos define como cristãos que nós somos. É isso que um cristão tem que ser, é isso que o Senhor pede para nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como é que nós estamos de horário. Estamos bem? Alguém me dá um... Está bem, Enoque? Glória a Deus. Amém. Então eu termino com... Eu queria pedir a ajuda do Cristo Vive Music. Eu acho que a gente consegue cantar um louvor final ainda, né? E eu termino com Hebreus 4:12, onde a palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é morta? Não. A palavra de Deus é viva, né? Então... tem vida nisso aqui, por isso é um prazer nós falarmos dela. E também eficaz, ou seja, ela funciona. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então aquilo que nós pregamos aqui não é filosofia, não são vãs filosofias. Nós estamos falando aqui de uma palavra que é viva, uma palavra que sustenta as nossas vidas. E diz que penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Olha a profundidade dessa palavra. Juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que essa palavra que foi pregada no dia de hoje, que é viva em nome de Jesus, que é eficaz, penetre em você e traga clareza para todos nós da necessidade que nós temos de viver uma vida santa, uma vida de modo digno daquele que nos salvou, daquele que derramou o seu precioso sangue para nós, daquele que nos redimiu. Por isso, eu te peço, coloque de pé e vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos mais uma vez graças, te damos glórias. Te louvo, te agradeço, Jesus, por mais essa oportunidade que tu nos concedeste de estarmos aqui na tua casa, ó Deus, ouvindo palavras que vieram diretamente do teu coração,
ó Deus, para enlevo das nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual. E eu oro agora, Jesus, para que essa palavra que foi pregada, que é viva, que é eficaz, ó Deus, que ela cause transformações na vida dos teus filhos, daqueles que vão ouvi-la, que ouçam com gratidão, Jesus, como fizeram aqui nesta manhã, como vão fazer logo mais à tarde, ó Deus, e que esse viver de modo digno, essa nossa santificação, que todos nós persigamos, que nós tenhamos como alvo, que nós valorizemos, ó Pai, o teu sangue precioso que foi derramado em nosso favor, quando tu nos justificaste. Nós somos justificados, ó Pai, pelo precioso sangue do Cordeiro. Por isso, Jesus, que nós tenhamos isso muito claro no nosso coração, para que entendamos de uma vez por todas que nós não somos um RG, nós não somos um CPF, nós somos espíritos predestinados por Ti. Desde antes da fundação do mundo, nós temos propósitos, nós temos uma vocação, Jesus, que o Senhor colocou em nós, e que nós possamos desenvolver, Jesus, essa nossa santidade, esse processo, que nós possamos desenvolvê-lo com sabedoria, Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, eu te peço, renova as nossas forças, Jesus, nos dê inspiração, para que nós possamos entender cada vez mais a Tua palavra e praticá-la, porque nós sabemos que Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Jesus. Que nós valorizemos isso, ó Pai, o nosso chamado, a nossa vocação celestial, ó Deus, e que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se agrade do nosso comportamento, ó Pai, que isso traga, Jesus, alegria, satisfação, ó Pai. Eu oro em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Eu vou dar a bênção final e depois nós fazemos o louvor, tá bom? Te peço, estenda a sua mão, a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes, sejam permanentes na vida de todos nós, e aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.